A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer tão grande estar com você aqui mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus, sermos edificados por ela. Nesse dia de hoje eu quero refletir com você aqui no Salmo de número 1, a partir do verso 1, o texto bíblico diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantado a ribeiro de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso é que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele leva à destruição. Algum tempo atrás, aqui em Lagoinha, tivemos um encontro tão marcante, o Confra Jovem, e durante uma das noites do Confra, o meu querido amigo e pastor Richard Guerra compartilhou esse texto conosco. E ele compartilhou numa perspectiva que edificou muito o meu coração e por isso eu gostaria de compartilhá-lo com você também nesse dia. Olha, de acordo com Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz: visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, o objetivo de Deus é que o cristão, o justo, ele corra em direção ao alvo, corra a carreira que Deus tem preparado para ele. Então, na noite o Richard até colocou, deu um exemplo, ele pegou um moço do auditório e o colocou para correr. E assim Deus espera que a minha jornada e a sua jornada seja experimentada como uma corrida em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só que o texto diz que nós podemos perder esse ritmo da corrida à medida em que começamos a flertar com alguns aspectos da vida que não glorificam o nome do Senhor. O texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então perceba, o cristão é chamado para correr a carreira que lhe está proposta, mas por um momento ele pode deixar de correr e ele pode começar a andar. É bem interessante essa expressão de andar, porque no livro de Jó, o texto bíblico diz que quando o Senhor questionou a Satanás de onde ele estava, o texto diz que ele estava de andar e passear sobre a terra. O objetivo de Deus é que a gente corra, porque parece que passos lentos não são os passos do Senhor. É claro, isso aqui é uma brincadeira, amém, queridos? Mas o cristão é chamado a correr, mas de repente ele passa a andar segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, ele perde a capacidade de corrida, por quê? Porque agora ele para ao lado de alguém e ele começa a andar ao lado dessa pessoa ouvindo conselhos que têm a configuração de impiedade. Conselhos que não glorificam o Senhor, conselhos que não exaltam o Senhor. Só que o Salmo continua dizendo que ele não apenas anda no conselho dos ímpios, mas ele se detém no caminho dos pecadores. Então perceba, nós estávamos antes correndo, deixando o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia para correr com perseverança a carreira. Mas de repente, a gente para de correr e se detém no caminho dos ímpios, começa a andar no caminho dos ímpios. A gente começa então a flertar com aquele diálogo que não glorifica o Senhor. Mas posteriormente, a gente deixa o caminho dos ímpios, a gente deixa de andar no caminho dos ímpios e começa a se deter no caminho dos pecadores. Então antes você estava simplesmente conversando, era só uma conversa, só um diálogo, mas agora você está parado no caminho do pecador. Aquilo que antes era só uma proposta, era só um conselho, aquelas conversas que não são de acordo com a palavra de Deus, como Paulo diz, que as pessoas têm diálogos que até mesmo expor à luz, não dá nem para você falar à luz aquilo que as pessoas fazem nas trevas, mas de repente aquelas conversas, cheias de maldade, cheias de veneno, começam a deter a sua atenção, ou talvez às vezes não uma conversa, mas um filme, uma minissérie, um Netflix da vida, e aí você começa ali a se embebedar daquilo, você começa a se embebedar, e de repente você não está mais apenas flertando com aquilo, você é detido por aquilo, você é parado por aquilo, você se detém no caminho dos pecadores.
Só que o texto diz não apenas que anda no caminho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, mas o texto diz que ele se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, aquilo que antes era uma conversa e depois se tornou motivo para que você pare, agora se torna um hábito de vida. Você senta e você começa a comungar de maneira profunda daquela vida. A mesa, no contexto judaico, fala de relacionamento íntimo, fala de experiência, fala de intimidade. Então, aquilo que antes era um flerte passou a se tornar uma realidade, agora se torna uma coisa profunda. E foi bem interessante que nessa noite que o Richard compartilhou essa palavra, inclusive no culto Cristo Vivo, o Richard falou que normalmente essas pessoas que estão assentadas na roda dos escarnecedores, elas acabam transformando a vida do justo no alvo das suas palavras, da sua maldade, do apontar do seu dedo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque o desejo de Deus é que a gente corra. O desejo de Deus é que a gente corra a carreira que nos está proposta, deixando o embaraço. O pecado tão de perto nos rodeia, né? Foi bem interessante que depois o Richard até fez um trocadilho ali no livro de 1 João, que ele diz que se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele disse que o interesse de Deus é que a gente ande na velocidade da luz, que a gente ande na luz. Então, brincando ali com o trocadilho, como é que a gente anda na velocidade da luz? Então, de acordo com a fórmula científica, à medida que a gente anda na velocidade da luz, que a massa vai diminuindo, vai perdendo a sua consistência até evaporar. E ele diz que o cristão precisa andar na luz ou na velocidade da luz, exatamente para que a massa, a carne, ela desapareça então e somente a graça do Senhor possa então transparecer na nossa jornada. Mas eu posso mostrar isso para vocês de uma forma muito simples aqui nesse texto de Hebreus 12, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, talvez nesse dia você olhe para si e diga, poxa pastor, eu sou esse cara, eu estava correndo e agora eu estou andando, ou talvez você nem esteja mais andando, você já está detido e talvez você esteja assentado na roda dos escarnecedores. O texto diz que os pecadores e os ímpios não prevalecerão na comunidade dos justos, não vão poder permanecer ali. Então, a minha chamada para você hoje é, volte a correr, volte, se levante dessa mesa, abandone essa vida de intimidade com os princípios que não glorificam a Deus e volte a correr a carreira que está proposta, volte para o Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Se você precisa de ajuda, na sua tela vai aparecer o telefone da paz, você pode ligar para nós nesse número, 3429-9550, e pessoas estão ali 24 horas por dia para estender as mãos por você, orar por você, até mesmo no nosso endereço, Rua Manuel Macedo, 360, temos celebrações todos os dias e você pode vir e ser assistido, vamos estender a mão para você. Mas o meu desejo, o que eu não gostaria é que você permanecesse assentado no caminho que vai levar você em direção à morte. Tudo bem? Que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, voltamos para mais um encontro aqui no Profetizando Vidas. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.